Pessoal, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo, dos cursos de comunicação da Unimetrocamp, e hoje nós vamos fazer mais um bate-papo aqui no Instagram da TV Unimetrocamp, e hoje nós vamos abordar um tema muito legal, que é o audiovisual como profissão. Para fazer esse bate-papo, eu chamei a cineasta Paula Kim, nós convidamos a cineasta Paula Kim, que é uma grande amiga. Eu vou pedir licença para ler o mini currículo dela, porque como eu conversei com ela, né, o currículo dela é extenso, é gigantesco, e aqui eu vou fazer um resumo, e aí a gente vai fazer um bate-papo sobre o audiovisual como profissão. Então, a cineasta Paula Kim, aos 17 anos, ganhou o prêmio de audiência no Festival do Minuto com o curta animado Sexo Explícito. Tem bacharelado em audiovisual pela USP e MFA pela K-Arts da Coreia do Sul. Seus curtas foram exibidos em festivais renomados como Palm Springs, Expression em Corto, Festroia. Em 2015, criou o projeto Transmídia sobre nossa visão distorcida. Seu longa-metragem de estreia, Diário de Viagem, foi o único projeto brasileiro até hoje a participar do Atelier do Cine Foundation, do Festival de Cannes, com lançamento previsto para 2020-2021. E sem falar que ela não colocou, mas eu vou falar, a Paula Kim também é mãe, né, do Alan, de 3 meses, né, acrescentar o currículo da Paula. Paula, é um prazer ter você aqui conosco, né, nós já fizemos algumas parcerias, mas eu queria ouvir de você, Paula. Conta um pouco mais da sua história como cineasta, como foi sua trajetória. Você participou aí, eu estava lendo sobre você, né? Já foi Cicerone no Festival de Cannes. Você tem uma ligação muito estreita com o cinema sul-coreano. Então, conta um pouquinho pra gente, Paula, como que é a profissão de audiovisual da Paula Kim, a cineasta Paula Kim. Bom, primeiro, obrigada, Rodrigo, pelo convite, né, a oportunidade de estar falando. Eu vou te falar só esse adendo que você falou de filho, eu acho que é a profissão mais difícil de tudo. Eu demorei 10 anos para fazer meu primeiro longa-metragem. Esses últimos 3 meses foram aterrorizantes, assim. Mas beleza. É um curso muito mais intenso. E assim, bom, falando mais ou menos por cima, você já falou mais ou menos tudo. Eu entrei na ECA aos 17, né? Tipo, foi direto bem novinha. Fiz audiovisual, na época era a segunda turma. Tinha acabado de juntar cinema com rádio e TV. Infelizmente a gente teve pouco rádio, que eu acho que acontece isso com a maioria dos cursos. E aí me formei lá, participei do Festival do Minuto, que você falou, acabei ganhando. Super nova, ainda sem saber os meandros de como as coisas funcionavam. E aí depois quando eu saí da faculdade, não era tão fácil naquela época conseguir emprego em audiovisual. Foi um pouco, assim, mais ou menos junto, um pouco antes do boom da internet, 2005, assim, né? E ainda era aquela panelinha, aquela coisa de produtoras de propaganda, né? Um mundo muito pequeno, tal. Eu cheguei a trabalhar, achei legal, mas também eu não me inseri direito e eu também não curti tanto, assim, tipo, não era, eu queria fazer cinema. Aí eu resolvi ir para a Coreia do Sul, que estava tendo um curso de cinema legal, que eu encontrei, que era da K-Arts, né, chama Korea National University of Arts, que é uma universidade criada pelo governo sul-coreano para formar artistas coreanos para eles não saírem do país, porque não tinha uma universidade forte nesse sentido. E aí eu achei super interessante, fui lá estudar. Tudo que eu fiz, assim, nunca foi pensando em profissão, nunca foi pensando, assim, o que eu vou ganhar com aquilo, né? Foi tipo, eu quero estudar, eu vou lá. E na época o cinema sul-coreano não tinha muita projeção também, não tinha essa coisa do K-pop, do Hallyu, né, que apareceu depois. Aí eu voltei para o Brasil em 2009 com a crise e, e aí eu tive uma dificuldade de me inserir de novo, porque eu achei que fosse morar na Coreia e tal, né? Fazer freelancer, é um mundo de freelancer, então se você não investe, você volta e não é mais ninguém. E aí já tinha na minha cabeça, como eu tinha feito pós-graduação em cinema,
eu decidi, eu vou fazer cinema mesmo. Antes de viajar para a Coreia, eu trabalhava na editora Abril. Tipo, já passei por todos eu acho que eu só não passei por rádio. Passei por revista, passei por televisão, trabalhei na TV Cultura também. Então deu para experimentar muita coisa. Então eu já sabia mais ou menos o que eu queria fazer. Aí eu voltei querendo fazer cinema, fiz uns freelas, tá? Mas eu fui vendo que eu acho, não sei se agora mudou um pouco. É difícil saber, também teria que fazer uma pesquisa, mas assim, na época era muito querer ser diretor ou fazer seu próprio filme. É um negócio assim, não existe um caminho liso para ir. Então você faz assistência achando que um dia você vai ter uma oportunidade e isso não aparece. Aí eu resolvi abrir a minha produtora. E aí hoje é isso, eu tenho a minha própria produtora, eu consegui fazer o meu filme em coprodução pela minha produtora. E assim, no final, eu acabei gerando o emprego que eu mais queria. Mas assim, nesse meio tempo, passei por vários lugares, fui contratada. Então, assim, pensando nessa coisa da profissão, existem oportunidades. Mas eu acho importante ter essa conversa que a gente está tendo agora, por exemplo, que a maioria das pessoas, quando buscam curso, quer ser diretor, né? Quer ser diretor, quer ser roteirista, e eu acho que é a área mais difícil de você. E é do seu próprio filme, não é nem para outras pessoas, né? Você quer fazer as suas coisas. Então, eu acho que esse é um caminho que tem que ser encontrado, assim, ainda, sabe? Eu acho que Paula, eu e fugi você um pouco do ganhou. que a gente estava falando, mas tudo bem. Não, não, jeito. Você ganhou aí, né, o prêmio do Festival do Minuto. Qual que é a sensação, Paula? Porque você recebeu aos 17, pelo que eu entendi, você estava no Sim. início do Na curso. faculdade, eu entrei na Uhum, faculdade, para você ter uma ideia, eu lembro do ano que eu entrei, saiu aquele filme Crash, né? uhum. E aí a gente foi assistir com o pessoal da turma, primeiro ano, e eu não podia entrar, porque eu tava com 17 ainda, e era acima de 18. Era o Crash Estranhos Prazeres, se eu não me engano, e a censura era 18 anos. Uhum. Sim, e eu era muito nova, porque eu saí de escola particular e já entrei, né, na USP. Então, eu acho que tinha uma ingenuidade aí, tinha muito. O Festival do Minuto, eu fazia uns exercícios das coisas que a gente aprende em sala de aula. Na época eu gostava muito de animação. Quando eu entrei na faculdade eu gostava muito de desenhar, era fã da Disney, essas coisas. E ainda sou, mas assim, agora eu tenho um mundo maior, né? E aí eu fazia muito teste de animação em casa. Aí eu peguei uma câmera que na época era VHS, que a gente tinha aquelas de viagem, né, para Disney, assim que a gente comprava. E aí eu fiz uns exercícios e aí dividi o quarto com a minha irmã e estava assistindo. E aí minha irmã passou e falou assim, nossa, você tem que fazer alguma coisa com isso, tá muito legal, que são algumas roupas animadas, assim. Eu fiquei fazendo simulações de cenas de sexo com roupas animadas. E aí eu voltei, mas eu era muito tímida, eu era tímida a ponto de, assim, não era muito sociável, eu era muito tímida, assim, muito. Saí do colégio, assim, sem você ter uma noção, era aquela menina que sentava na sala e tinha vergonha de tirar o moletom porque achava que ia chamar atenção. Eu era muito tímida. E aí, quando eu entrei na faculdade, nesse primeiro ano, tinha uns amigos meus que estavam mandando vídeos para o Festival do Minuto, começaram a produzir juntos. E aí, aí eu cheguei a ajudar alguns tal, só que eu vi dos meus amigos e eu achei eles muito inteligentes. Eu entrei na faculdade falando, gente, essa galera é muito criativa, é muito legal. Aí eu falei, eu vou mandar, mas eu não vou nem mostrar o meu curta porque ele tá muito ridículo. E aí ganhou. Então, assim, quando eu ganhei o Festival do Minuto, ele, o Marcelo Massagão, né, que organiza, ele, na época tinha um prêmio de R$ 5.000. Eu ganhei R$ 5.000 e eu comprei uma mini DV com todo o dinheiro. Você investiu todo o dinheiro E no. investi todo o dinheiro aí depois, tipo, não se usava mais mini DV depois, mas tudo bem. E aí ele chegou a me ligar antes do evento e ele só falou assim para mim, não sei se você viu, eu te mandei o convite para o evento de premiação e você tem que ir. Aí eu achei, sei lá, ele deve ligar para todo mundo, sei lá, né? Tipo, não sabia. Mas ele falou, você tem que estar. Aí eu fiquei animada, mas eu acho que um dos meus amigos, alguém falou assim, vocês estão sabendo da premiação e não tinham sido convidados. Alguma coisa assim. Aí eu já comecei a sentir uma coisa assim, mas eu sempre pensava, talvez tenha sido engano.
E aí, quando eu fui lá na premiação, eu ganhei o último prêmio. Só que, assim, nada preparada. E ele me deu uma super dica, né? Tipo, prepara alguma coisa aí, não preparei nada. Super mal vestida, né? Porque eu achei que eu tava bem vestida, que eu era alternativa. Eu tava super mal vestida, com aparelho no dente, espinha, sabe? Mas foi uma coisa muito legal, porque a partir daí eu acho que eu perdi um pouco a timidez. Foi muito bom isso ter acontecido. Agora, Paula, você comenta que você é tímida, né? Me corrija se eu estiver enganado, você foi Cicerone do diretor do filme Old Boy em Cannes, é isso, né? Foi meio um trabalho, existe uma função no que assim, mais conhecida no exterior. Acho que no Brasil agora está começando a ter por causa das coproduções, que é Assistant of Director, né? AD, que não é um diretor não é assistente de direção. É quase que um assistente pessoal. Então, praticamente, o trabalho que eu fiz Uhum. era praticamente intérprete, não era uma coisa tão. Mas, então, é isso que eu queria perguntar para você. De repente, você se vê em um dos maiores festivais de cinema do mundo. Você acabou de dizer para mim que você é tímida, né? E você tinha essa função ali de ser tradutor e assistente pessoal de um grande diretor. Como que foi essa experiência, Paulo? Ah, não, então, a Cannes foi uma coisa diferente. Eu acompanhei ele aqui na Mostra Internacional de Cinema de São Ah, Paulo. uhum, Agora, pro Festival de Cannes, eu fui sozinha. Eu fui com o meu uhum, projeto, que na época com o eles seu tinham me projeto. chamado convidado por causa do meu roteiro. E eu acho que, assim, no decorrer Você vai ficando mais velha, você vai perdendo as razões de ser tímida, né? Eu acho que é isso, tipo, essa coisa da gente achar que as coisas que a gente faz não são boas, tal. Eu acho que você vai trabalhando, vai conhecendo pessoas e vai perdendo um pouco. Por necessidade, assim, você acaba saindo um pouco do casulo. Eu só tenho essa coisa de achar que as coisas que eu faço eu tenho vergonha de mostrar, sabe? No geral, quando você conhece não sei se você conhece algum cineasta, ele já chega falando das ideias. Vai ser a última coisa que você vai ouvir, vai ser as minhas ideias. Mas assim, para pessoas mais próximas, eu acho que para quando eu sou obrigada a fazer apresentações, eu meio que me preparo para isso. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para convencer, porque eu já participei de muito pitch, né? Pitch é quando você apresenta o seu projeto para conseguir grana. Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, eu tenho uma dificuldade de fazer, tenho até medo, porque eu já perdi muitos, mas mas eu acho que a própria profissão, por necessidade, quando você quer dirigir um filme, você precisa sempre se justificar. Então, as oportunidades vão te treinando, assim, sabe? Eu tenho Paula, que falar. perfeito. Além de diretor, roteirista, quais as outras, nós estamos falando aqui, né, do audiovisual como profissão, quais as outras possibilidades? Você, na minha análise, se é que a palavra está correta, é uma profissional multimídia. Você, Sim. até pela sua carreira, você passou em vários ambientes de comunicação, desde revista, né, você comentou que você não passou pelo rádio, né? Então, além do diretor e roteirista, Paula, o formado em audiovisual, o que você dá de dica? Qual a sua análise de atuação desse profissional? Então, eu acho que mesmo quem não estuda audiovisual diretamente, gente de outros cursos acaba caindo na área, né? Então, assim, não é um pré-requisito, você não precisa de um diploma para atuar no audiovisual, mas você precisa estudar muito. Dentro da faculdade, assim, eles te oferecem especialização. Na minha época tinha de montagem, direção, roteiro, mas tem outras funções, tem direção de arte, tem figurino, maquiagem, que aí não é no curso em si você não vai ter uma super especialização, você vai ter uma introdução e aí você vai ter que ir atrás do conhecimento, sabe? Mas é uma área muito abrangente. Tem iluminador, tem eletricista, é muita gente numa equipe de cinema. Então, assim, se você. A maioria das pessoas que procura um curso, vai querer fazer faculdade, eu imagino que elas sonham em serem diretoras ou roteiristas, né? Dos próprios filmes, assim, né? Então, nesse caso, eu acho que as oportunidades ainda existem grupos de roteiristas, agora Netflix, né? Tem muita demanda.
mas ao mesmo tempo é a área mais difícil de você continuar ter trabalho sempre. Tipo, se você for, sei lá, produtor, a probabilidade de você ter mais trabalho é muito maior do que se você for um diretor ou roteirista, né? Tem aqueles bambambam que estão sempre com trabalho, mas assim, a maioria você circula menos. É um trabalho que você se dedica mais. Quando você atua, você tem mais poder, né? Porque você é o diretor, você é o roteirista, você dá a última palavra. Só que você não faz projetos todos os anos, assim. Paula, você tem uma proximidade muito forte com o cinema da Coreia do Sul, como você disse, você estudou lá. Você chegou a trabalhar lá em algum projeto específico? Não, você foi para a Coreia do Sul apenas para estudar. Não, eu fui para a Coreia do Sul querendo estudar, mas sem saber se eu ia ser aprovada na universidade que eu queria. Porque essa universidade nunca tinha aprovado ninguém fora da Coreia, por ser uma faculdade, uma universidade que formava artistas sul-coreanos. Eu tenho essa questão da nacionalidade, né? Porque a minha nacionalidade é brasileira. Só que meus pais são coreanos, então eu sou considerada lá descendente de coreanos. Então tem é um caso muito específico. Aí quando eu fui lá, o meu coreano era muito ruim também. Então eu fui lá com a justificativa. Ah, e a minha família é muito tradicional. Minha mãe, assim, ela não gostava que eu dormisse fora de casa, não gostava que eu filmasse à noite, esse tipo de coisa, bem conservadora. Então na meu bebê tá chorando, eu perdi um pouco. Não, fica Tá, tranquila, Paula. beleza. Então, onde eu tava? Você estava falando que a sua mãe é Na super Coreia do Sul. conservadora, enfim. Então, e aí eu resolvi estudar lá. É, Desculpa. Não, fica tranquila, é ao vivo, Qual- estamos todos na dinâmica da pandemia, né, Paula? Fazendo as coisas de casa, então você fica tranquila que... Então, mas qual que era a sua. Eu vou chegar no. Eu tinha um objetivo, eu posso chegar na. A minha dúvida era se você chegou a fazer algum projeto, a Ah, trabalhar na sim, Coreia do Sul, certo. ou apenas foi estudar na Coreia do Sul. E aí o curso que. E aí no final eu acabei sendo aprovada, e o curso que eu queria fazer exatamente era esse. Não era um curso tão acadêmico, era de uma universidade, mas assim, o objetivo do curso é você sair de lá com 3 filmes. Então só 10 pessoas passavam, e aí essas 10 pessoas tinham que produzir 3 filmes. E aí eu produzi 3 e eu ajudei os meus colegas nos filmes deles também. E são filmes assim, tipo não é assim a escola que banca, é praticamente filme seu. E aí, no final da faculdade, eu cheguei a trabalhar em alguns canais. No começo eu era tradutora, porque também não conhecia, né? A coisa mais fácil, eu traduzi novelas da Globo. Foi um negócio assim, tipo, América, sabe? Antônia, eu fazia as dublagens escritas, transcrições, né? E aí, no final, eu recebi uma oportunidade de trabalhar numa emissora de TV que trabalhava com alguns programas da Globo. Só que. E era a época da crise, né? 2009. Eu me formei no final, em março de 2009. E aí, aí eu fiquei pensando muito bem, assim, tipo, será que eu quero entrar no canal de TV ou eu quero mesmo sentar, escrever meu roteiro e dirigir? Aí eu achei que, assim, eu vou tentar, né? Já que eu já fiz pós-graduação, vamos nessa, vamos pisar na jaca. E as oportunidades, por exemplo, de ganhar edital é no Brasil, porque eu não tenho nacionalidade coreana. Então eu retornei para cá em abril de 2009, mais ou menos. Mas aí, como eu estava com esses 3 filmes, eu fiquei 2009, 2010, quase 2011, mesmo estando no Brasil, eu viajei muito. Aí depois que eu me fixei aqui, e aí o mais doido é isso, depois que desses 2, 3 anos, eu comecei a ser solicitada lá, depois criaram um centro cultural coreano no Brasil, em São Paulo, solicitada, contratada pelo governo de lá, por entidades de lá, para fazer projetos de cinema coreano aqui, que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse rolar. E eram trabalhos melhores do que eu estaria fazendo lá naquela época, sabe?
Paulo, até quando você voltou para cá, dos vários projetos que você se envolveu, um deles é um festival do cinema coreano em São Paulo. Esse projeto está em pé ainda? Você tem conduzido isso? Como que é esse projeto? Não sou eu que organizo. Esse projeto a Mostra de Cinema Coreano, ela é feita anualmente pelo Centro Cultural Coreano no Brasil, em São Paulo, lá na Higienópolis, entre Higienópolis e Marechal Deodoro. E quando eles têm esse festival, eles entram em contato comigo. No último ano eu não participei porque eu estava filmando, mas assim, por exemplo, a gente desde a gênese dele eu participei. Só que como o Centro Cultural Coreano ele como é que fala? É uma espécie de cônsul, um adido, né? Ele que muda o adido a cada 4 anos. Então, assim, depende deles. Teve 2 adidos que me chamaram, aí se mudar, eu não sei se o outro vai me chamar ou não, mas no geral, não tem muita gente para fazer. E eles precisam opa, e eles precisam Problemas. eles precisam de alguém aqui que saiba sobre cinema, porque eu não sou a melhor pessoa para falar coreano, para ser bem honesta. Mas sobre cinema coreano, eles acabam me chamando. Então, não é uma coisa que parte de mim, é uma coisa anual que existe, eles me chamam. Ô, Paula, então mais duas perguntinhas para a gente encerrar. Eu sei que você está com um bebê pequeno aí, e eu não quero tomar muito o seu tempo. Atualmente, né, você está envolvido em quais projetos? Essa é a primeira pergunta. E o segundo, fala um pouquinho do diário de viagem. Né? Você disse aqui que ele será o único projeto brasileiro a participar do ateliê do Cine Foundation no Festival de Cannes. Como que foi isso? Como isso chegou até lá? Quando que nós vamos ver esse filme? Enfim. Então, quando que vai ter a vacina do corona, né? Então, vou falar do filme primeiro. Os projetos, né? Os projetos eu ainda estou com Sobre Nossa Visão Distorcida, que é como a gente se conheceu, que é um projeto transmídia sobre transtornos alimentares, voltado a pessoas tiveram transtornos alimentares, que é um canal aberto para se falar sobre o assunto na internet. Eu ainda tenho ele vai continuar. Eu estou lecionando em alguns lugares e eu estou indo um pouco Estou gostando de lecionar. Lecionar é uma coisa que eu sempre gostei, não quero ficar só nisso. Mas como agora eu tive bebê, me ajuda. Saber os horários que eu vou trabalhar por enquanto é uma coisa boa. E de roteiro, eu cheguei a entrar em algumas coisas no final do ano passado, mas eu acabei saindo um pouco, pedi para o pessoal não me mandar, porque eu também não sei como estão sendo os meus horários. Como eu nunca tive filhos antes, eu queria meio que parar um pouco para entender qual é essa logística, e aí quando eu me sentisse mais à vontade, entrar de fundo em projetos mais profundos, assim, que demandam mais tempo. Em relação ao Diário de Viagem, que é o meu primeiro longa-metragem, eu filmei ele ano passado e a gente estava quase terminando, fazendo a mixagem de som e comprando trilha sonora. Quando veio o Covid, o dólar subiu e trilha sonora você compra em dólar. E para fazer mixagem você precisa botar pessoas num estúdio fechado, então parou. A gente está esperando agora, está voltando a normalizar aos poucos algumas coisas a gente está fazendo. Mas agora vai depender disso, tá? Igual todo mundo, né? Ninguém sabe direito como vai ser o dia de amanhã. Então o filme tá pronto, a filmagem tá feita, não tá pronto, finalizada, mas assim, tudo que precisa ser feito para o filme ficar pronto, tá pronto. Agora é juntar e saber como a gente vai juntar em período de Covid, né? Então, assim, ele estava previsto para ser lançado esse ano. Inclusive, a gente ia começar a mandar para festivais grandes esse ano e muitos festivais foram cancelados. Então, vamos ver como é que vai ser ano que vem. Respondi tudo? Respondeu, Paula, obrigado. Olha, agora eu prometo que é para encerrar e você vai cuidar do seu bebê, vai cuidar do Alan. Sozinha, quem estiver acompanhando, a gente tem já a página do Instagram do filme, apesar de não ter nada lá ainda, porque estamos nessa situação. @diário oficial, diário de viagem, filme oficial.
Quem quiser seguir para Bacana. saber quando a gente vai lançar, fique à vontade. Ah, eu vou seguir com certeza. Paula, agora eu prometo que é para encerrar. Qual a dica que você daria, Paula, hoje, para quem gosta, para quem quer seguir, para quem quer ser um profissional do audiovisual? O que que você diria para essa pessoa que tem isso? Olha, eu quero ser um profissional do audiovisual. Que dica você daria para essa pessoa? Eu acho que assim, eu não. é, uma pessoa falar, eu acho que não representa a classe inteira, né? Mas eu tô vendo que tem muita mulher que entrou. E audiovisual é um lugar tem muito mais homem do que mulher. Então, assim, não é uma dica que eu dou, porque eu não acho que isso é uma coisa que tem que ser, sabe? Mas é uma observação que eu tive no decorrer de toda essa trajetória, foi que no início da minha carreira, as mulheres que eram, assim, que foram minhas chefes, elas eram muito masculinizadas, assim, era uma coisa muito mulheres duras, fortes, mal-humoradas, sabe? Agora eu vejo que tá mudando um pouco. Eu precisei de muita resiliência, assim, para fazer as coisas que assim, eu me considero uma pessoa muito abençoada porque por enquanto eu tenho conseguido fazer tudo que eu me propus a fazer na carreira. Mas eu não digo que é engolir sapo, mas eu fingi que não vi muita coisa. E eu fiquei batendo na mesma tecla assim muito tempo. Você tem que ter muita paciência. E não achar que. E é isso, eu acho que não. Nesse negócio que eu falei para você do começo, não achar que o problema é o seu roteiro ou é a sua capacidade. Tem 10 milhões de coisas acontecendo ao seu redor que você não sabe qual é o peso de cada coisa, sabe? Então, assim, eu acho que para você, se você quiser. Falando em quem quer fazer trabalho criativo, tá? Técnico eu acho que é um pouco mais fácil. Mas eu acho que para mim o que mais funcionou foi encontrar a minha turma, porque eu fiquei muito tempo batendo em portas erradas, assim, sabe? Querendo trabalhar na produtora foda, sabe? Essas coisas assim. Aí no final eu consegui fazer os projetos que eu queria com pessoas que, assim, que tinham a ver comigo e não pessoas tipo de outro mundo, de Hollywood, assim, sabe? Não. Então, acho que a dica é essa, é você meio que saber o que você quer e procurar essa galera que vai te ajudar. Paula, obrigado pelo bate-papo, pelas dicas, por contar um pouquinho da sua trajetória. Pode ter certeza aí que nós vamos acompanhar. Se você quiser repetir, Paula, qual que é o canal oficial do seu filme Diário de Viagem para a gente acompanhar aí, para saber quando ele vai ser, quando ele vai, nós vamos poder assistir, né, esse projeto. Se puder A repetir. conta no Instagram é Diário de Viagem Filme Oficial. No Facebook é a mesma coisa. Tá. Eu acho que esse ano ainda a gente vai começar a postar os atores. Aí não tem nada, a gente não liberou nada ainda, mas em breve vai sair. Paula, obrigado pelo bate-papo. Então, hoje aqui Obrigada pelo na convite. TV Unimetrocamp, nós falamos com a cineasta Paula Kim, e que contou um pouco da sua trajetória. Paula, na minha opinião, na minha análise, é uma trajetória multimídia. E obrigado pela disponibilidade. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Agradeço muito, viu, Paula? Eu agradeço você, Rodrigo. Muito sucesso aí. Vamos que vamos. Obrigado, Paula. Pessoal, encerramos aqui mais um bate-papo. Obrigado a todos que participaram e até a próxima no canal da TV Unimetrocamp. Obrigadão, boa noite a todos. Boa noite, Paula. Boa noite.